Ilusão da propriedade. Possuir alguma coisa, o que isso quer dizer realmente? O que significa tornar alguma coisa minha? Se alguém parar no centro de uma grande cidade, apontar para um arranha-céu e disser: aquele prédio é meu, sou o dono dele, ou essa pessoa é muito rica, ou está se iludindo, ou é uma mentirosa. Em qualquer um desses casos, ela está contando uma história em que a forma de pensamento eu e a forma de pensamento prédio se fundem numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar sua história, é porque deve existir uma papelada assinada que ateste o motivo pelo qual todos concordam com isso. A pessoa é rica. Caso ninguém aceite sua afirmação, ela será mandada para um psiquiatra, pois ou está tendo alucinações ou é uma mentirosa compulsiva. É importante reconhecer que a história e as formas de pensamento que a constituem, independentemente de todos concordarem com elas ou não tem nada a ver com quem a pessoa é. Ainda que a afirmação seja aceita, trata-se, no fim das contas, de uma ficção. Muitos indivíduos não compreendem isso até estarem no leito de morte e constatarem que nada que é exterior, nenhuma coisa, jamais correspondeu a quem eles são. Com a proximidade da morte, todo o conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas também entendem que, embora tenham estado em busca de uma percepção mais completa do eu ao longo de toda a sua existência, o que elas estavam de fato procurando? Seu ser. Na verdade, sempre havia estado ali, mas fora obscurecido de modo significativo por sua identificação com as coisas, o que, em última análise, significa identificação com a mente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus disse. O que significa humildes de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação, nenhuma relação com coisas e com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E o que é o reino dos céus? A simples, porém profunda alegria do ser, que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não nos libera automaticamente do ego. Ele tentará assegurar a própria sobrevivência, encontrando alguma coisa com a qual se identificar. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. Há indivíduos que abrem mão de todas as posses, no entanto, têm um ego maior do que alguns milionários.
Se deixarmos de lado um tipo de identificação, o ego logo encontrará outra. No fim das contas, não importa ao que ele se apega, desde que isso tenha uma identidade. Ser contra o consumismo ou não concordar com a propriedade privada seriam outras formas de pensamento, outras mentalidades capazes de substituir a identificação com os bens. Por meio delas, podemos nos considerar certos e classificar os outros como errados. Como veremos adiante, estabelecer uma visão desse tipo é um dos principais padrões mentais egóicos, uma das maiores demonstrações de inconsciência. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar. Todavia, a estrutura mental que o mantém vivo não se altera. Um dos pressupostos inconscientes é de que, ao nos identificarmos com algo por meio da ficção, da propriedade, a aparente solidez e permanência desse objeto material endossará a nossa percepção do eu com mais firmeza e consistência. Isso se aplica, sobretudo, aos imóveis e ainda mais às terras, pois acreditamos que esses são os únicos bens que temos condições de possuir, que não podem ser destruídos. O absurdo de termos alguma coisa torna-se ainda mais evidente no caso de terra. Na época da colonização da América do Norte, por exemplo, os nativos consideravam a propriedade da terra um conceito incompreensível e, assim, eles a perderam quando os europeus os fizeram assinar folhas de papel, que eram igualmente incompreensíveis para sua cultura. Os indígenas sentiam que pertenciam à terra, mas ela não lhes pertencia. O ego tende a equiparar ter com ser. Eu tenho, portanto eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio da comparação. A maneira como os outros nos veem nos transforma em como nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas, suas casas luxuosas e sua riqueza não serviriam mais para destacar sua percepção do eu. Alguém poderia então se mudar para uma cabana simples, renunciar à fortuna e recuperar uma identidade sendo ele mesmo e sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. O modo como um indivíduo é visto pelos demais torna-se o espelho que lhe diz como e quem ele é. Na maioria das vezes, a percepção do ego sobre o valor pessoal está ligada ao valor que a pessoa tem aos olhos dos outros. Ela precisa que eles lhe deem uma percepção do eu. Caso viva numa cultura que, em grande medida, equipara seu valor a quanto e ao que ela possui. É bom que seja capaz de detectar essa ilusão coletiva para não ser condenada a correr atrás de coisas pelo resto da vida, na vã esperança de encontrar seu valor e satisfazer sua percepção do eu.
Você quer saber como se livrar do apego às coisas? Nem tente fazer isso. É impossível. Esse vínculo desaparece por si mesmo quando paramos de tentar nos encontrar nas coisas. Nesse meio tempo, simplesmente tenha consciência de que está ligado a elas. Às vezes, você pode não saber que está vinculado a alguma coisa, quer dizer, identificado com ela, até perdê-la ou sentir a ameaça da perda. Depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso, é porque o apego existe. Caso esteja consciente de que está identificado com algo, a identificação não é mais total. Eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo. Esse é o começo da transformação da consciência. Mais uma meditação, palavras profundas que nos fazem refletir e simplesmente começar a apreciar o nosso modus operandi. Como que o peso das desconexões nos afetam. Vamos olhar para esse momento e sentir as coisas às quais nos desconectamos. Relacionamentos que se foram, casamentos, pessoas que partiram. Quantas desconexões e reconexões fazemos ao longo de nossas vidas? Estamos falando de seres humanos, até mesmo os nossos pets, bichinhos de estimação. Porém, observemos os nossos apegos a ideias, crenças, conceitos, julgamentos, a coisas, objetos. Olhem para isso. Percebam o quanto essas coisas estão dando significado a você, a essa necessidade de preenchimento, às vezes até comida. Então, talvez esteja na hora de empreender profundas reflexões e um desejo de soltar. Cada objeto, cada entidade, como um ser humano, como um animalzinho, que colapsa como matéria no nosso campo de percepção, são nossos espelhos. São todas as situações que nos vêm para nos ensinar sobre nós mesmos, para nos falar e nos remeter à vastidão do ser que somos. E cada momento
podemos compreender e perceber que estamos presos a pequenas coisas, quando na verdade elas são apenas energias colapsando, se manifestando no nosso campo, nos trazendo pedagogias profundas. Nossos pais, filhos, relacionamentos, todos estão a nos ensinar a fazer com que tenhamos experiências profundas de conexão, mas ao mesmo tempo entendendo que aqui tudo é um campo fenomênico. Todas as coisas que aparecem e manifestam estão na consciência. É apenas uma projeção da consciência. Então fixe sua mente em seus portais. Fixe seus sentimentos em mais alta esfera de amor, de unidade. Apenas respeito. Deixe que tudo seja, que tudo venha e que tudo se vá. Não saia do seu centro. Não se reconheça através das coisas. Busque a si como integral, pleno, além de todas as formas. Se perceba como consciência, se perceba como espaço. Se perceba como vida e veja tudo apenas como experiência. Respirando longo e profundo, sinta as batidas do seu coração. Sinta todo o seu sistema funcionando através de uma coerência e uma lógica profunda que está além dos objetos. É algo muito maior do que o pequeno ego. Compreenda a dinâmica da vida, aprenda a soltar, aprenda a não se identificar, aprenda simplesmente a ser. Caminhe para a profundidade de você e sinta-se em coerência amorosa, onde cada coisa que sai do seu campo, que você deixa ir, não te diminui, pelo contrário, te faz crescer como ser. Porque o ser é liberdade. Quando damos liberdade, estamos na verdade. Respire, sinta a paz, seja paz, alimente a paz.
e assim é.